Boa noite a todos. Boa noite. Que maravilha. Hoje, exatamente 5 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, de Allan Kardec, esse periódico. E nós estamos no nosso estudo em outubro de 1860. Esse trabalho tem sobre a responsabilidade nossa querida Aramita e nossa querida Carla. E vamos envolver a Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Como é bom chegar aqui, Jesus. Às vezes não aquilatamos a oportunidade que dás a cada um de nós. Mas mesmo sem saber do que agora nos prepara, porque a prova nunca vem sem preparo. Se chegamos na prova sem preparo, é por descuido, displicência e preguiça nossa. Então, graças te damos por essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Aprendizado com alegria, aprendizado num clima de fraternidade, aprendizado que nos faz elevar o que tu sempre nos inspiraste, o bom ânimo. Então ajuda-nos para que nós estejamos presentes nessas lições, para que nós possamos entendê-las, compreendê-las e colocá-las em prática, não para os outros, não para os familiares, não para os vizinhos, mas somente para nós. Que cada lição aqui aprendida, que cada chibatada carinhosa, como diz a tia, seja para nós mesmos, para nos corrigirmos, para não nos afastarmos do bom caminho, do caminho que tu estás nos esperando desde sempre. Que assim seja. Ainda estamos na revista de outubro de 1860 e é o Kardec respondendo a um discurso da Sociedade de Lyon, do Movimento Espírita de Lyon. Então ele está ainda nesse discurso. Ele já fez algumas orientações e agora ele segue. Há pouco falei das divergências que podem surgir e disse que elas não deviam criar obstáculos ao perfeito entendimento entre os diferentes centros. Com efeito, essas divergências só podem dar-se nos detalhes e não sobre o fundo. O objetivo é o mesmo, o melhoramento moral. O meio é o mesmo, o ensino dado pelos espíritos. Se tal ensino fosse contraditório, se evidentemente um devesse ser falso e o outro verdadeiro, notai bem que isso não poderia alterar o objetivo, que é conduzir o homem ao bem para sua maior felicidade presente e futura. Ora, o bem não poderia ter 2 pesos e 2 medidas. Do ponto de vista científico ou dogmático, é contudo útil, ou pelo menos interessante, saber quem está certo e quem está errado. Pois bem, tendes um critério infalível para apreciá-lo, quer se trate de simples detalhes, quer de sistemas radicalmente divergentes. E isto se aplica não somente aos sistemas espíritas, mas a todos os sistemas filosóficos. Fazendo uma breve recapitulação, ele está falando que melhor do que grandes centros, com grande número de pessoas, é melhor pequenos centros, né? E que esses pequenos centros, eles troquem informações e dialoguem entre si. E aí ele diz que pode ter divergência, claro, se cada centro são pessoas, são seres humanos, com cada um com a sua metodologia, ainda não tinha uma unificação, né, vamos dizer assim, então poderia haver divergências, mas ele disse que essas divergências podiam ser só no detalhes, mas não no fundo, né? Não podia ser divergências gritantes. Mas ele diz uma coisa que ele frisa: o objetivo tinha que ser o mesmo. E qual é o objetivo? Melhoramento moral.
Se você está numa reunião, se você está frequentando um centro, e eu vou dizer como diz a tia, você não melhorou nadinha, desculpa, tem alguma coisa errada. Ou você é só assistente, né? Ou não tá te levando a nada isso. Então, aí, isso, agora eu vou dizer, isso não foi a tia que inventou. Kardec está dizendo isso em outubro de 1860. Então, o objetivo primordial é o mesmo, o melhoramento moral. E qual é o meio para esse melhoramento moral? Não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça da tia, não é coisa da cabeça da Carla. É o ensino dado pelos espíritos. Isso a gente tem que ficar bem certinho. Isso é uma coisa que a tia sempre diz, eu tenho uma mensagem. Quem é o médium? Quem é o espírito? E aí, ele diz que... ele vai dar as dicas. Ele vai dar as dicas para a gente fazer isso. E ele diz que isso não se aplica somente, e aí é legal que isso aqui que a gente pode estender para a vida, não somente aos sistemas espíritos, mas todos os sistemas filosóficos, até na sua vida. Se você está num lugar, se você está frequentando uma coisa e não está te levando para nada, nenhum melhoramento moral, esquece isso. Isso não está te ajudando. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vai levando. E assim estamos nós, séculos levando. Quer falar, tio? Eu gostei aqui, olha, quando ele diz assim, olha, se tal ensino fosse contraditório, se evidentemente um devesse ser falso e o outro verdadeiro, notai bem que isto não poderia alterar o objetivo, que é conduzir o homem ao bem, para a sua maior felicidade presente e futura. Ele diz, ora, o bem não poderia ter 2 pesos e 2 medidas. Pronto. Né? Então, pode até falar de outro jeito, mas o fundo tem que ser o mesmo, que é conduzir a pessoa ao bem. Então, o propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem. Qualquer coisa contrária não é espiritismo. E aqui entra e te diz assim, e tia, as cirurgias, então, é espiritismo? Não é espiritismo. Porque tu vai lá, tu faz uma cirurgia e isso te moraliza? Não. Então, o propósito da doutrina é a moralização. Bom, curar a alma. Examinai antes o que é mais lógico, o que melhor corresponde às vossas aspirações, que melhor pode alcançar o objetivo. O mais verdadeiro será, evidentemente, aquele que explica melhor, que melhor dá a razão de tudo. Se puder opor a um sistema um único fato em contradição com a sua teoria, é que a teoria é falsa ou incompleta. A seguir, examinai os resultados práticos de cada sistema. A verdade deve estar do lado de quem produz maior soma de bem, exerce uma influência mais salutar, produz mais homens bons e virtuosos e impele ao bem pelos motivos mais puros e mais racionais. A felicidade é o objetivo constante a que aspira o homem. A verdade estará do lado do sistema que proporciona maior soma de satisfação moral, numa palavra, que torna o homem mais feliz. Então, ele vai dar a coisa prática, né? O que ele pede antes? Examinai, né? Examinar é assim, não seja Maria vai com as outras. Sabe a história da ovelhinha, Maria vai com as outras? Todas as outras caíram no penhasco e a Maria se jogou junto. Não, ele está dizendo, examinai o que é mais lógico e o que responde às vossas aspirações e que pode alcançar o objetivo. E qual é o objetivo? Melhoramento moral. Se ninguém tiver isso na cabeça, se você perguntar assim, eu tô melhorando, eu vou lá pra balada, né? Fica lá até na rave, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu tô melhorando moralmente? Se sim, continua. Se não, já sabe que está marcando o passo, né? Hoje em dia o nome é rave. Na Roma Antiga era festa para Baco, né? Não se preocupe, todos nós já fizemos isso. Nós não estamos aqui porque a gente era bom e seguiu Jesus. Não, nós somos aquela ovelhinha que quis ir para o outro lado, tá? Não vamos esquecer disso. Então, tem que alcançar o objetivo. E outra coisa, e o que melhor dá a razão de tudo. O que quer dizer isso? Vou pegar o que a tia disse ainda agora.
Se você não compreende, se você não entende, você não vai fazer. Você vai porque todo mundo está fazendo, porque alguém mandou, porque alguém disse. Então tem que procurar, né? Se tu não sabe, se tu não tem um meio para isso, procura alguém que tique esse jaraqui para ti, né? Agora vou dizer igual a tia, vai no canal que já está ticado. Aliás, tem... Aproveita e estuda. Aproveita e estuda, aproveita que lá tem mujica, né? Tem estudo lá que não é nem masticado, já é mujica. Basta beber, abre a boca e engole. Então, tem que fazer sentido para você. Se fizer sentido, quanto mais faz sentido, mais tu adere a isso, né? E aí, depois disso, o que é que você faz? Já examinou, já viu a razão, já entendeu o porquê é isso. Aí vai para onde? Para a prática, né? Examinar os resultados práticos. Escuto a tia todo domingo, é tão lindo, eu entendo tudo, mas não estou fazendo nada, né? Então, está faltando ainda pedaços nessa equação. Igual uma equação, quando a gente é criança, a gente aprende continha. Depois as contas vão aumentando. Aí quando você chega no final do ensino fundamental, tem um negócio como assim, equação do segundo grau. Tu diz, meu Deus, não vou saber fazer isso. Mentira, vai somando as continhas, pouquinhas, o somar, o diminuir, o multiplicar, o dividir, chega lá, chega às hipóteses e termina. Mas tudo isso tem uns passos para você fazer. Na vida moral, ele está dizendo aqui a mesma coisa. Depois disso que fazer a continha, tu vai examinar os resultados práticos de cada sistema. E aí, como a tia falou, o bem não tem 2 pesos e 2 medidas, né? Se não for bem, tu vai dizer assim, mas eu não sei, Mita, como é que o bem, qual é o peso, qual é a medida do bem? Jesus Cristo, já ouviu esse cara? Então, segue esses ensinamentos, segue essas diretrizes que vai dar tudo certo. E é interessante, gente, que olha só, quando você vai juntando aqui, tudo começou com o quê? Kardec diz assim, olha, centro muito grande não é bom, é preferível centros menores. E agora ele está dando os critérios para a gente escolher esse grupo. Porque o que acontece? Nós temos muitos centros espíritas hoje? Temos. A gente tem que ver o fruto desse centro espírita. Se o fruto do centro espírita não é bom, tem alguma coisa errada. Porque os ensinos dos espíritos, ele nos produzem o quê? Ensino moral, evolução moral. O que o nosso Emmanuel diz? O Emmanuel diz assim, é impossível, é o termo que ele usa, é impossível acreditar no caminho, verdade e vida. É impossível a pessoa fazer um estudo sério da doutrina espírita e não fazer a sua mudança moral. É impossível. E quando a gente fala um estudo sério, olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu digo assim, que eu não quero lições acadêmicas nessa encarnação. Eu quero lições divinas. As acadêmicas eu já estou há séculos fazendo, eu estou cansada. Eu quero lições eternas. Quero de outra escola, né? Eu quero lições divinas. Eu quero estudar filósofos divinos. É essa a minha sede. Beleza. Se é difícil um estudo acadêmico, tu acha que os ensinos divinos é o quê? Tu acha que com uma leitura tu já aprendeu? Eu estou lendo há 31 anos. Tu tem noção do que é isso? 31 anos, sem parar, sem férias. E agora que eu consigo entender um pouquinho mais. Então você imagina, você pegar esses ensinos divinos, mergulhar sua cabeça estudando seriamente. Estudar seriamente é comprometimento. São poucos os espíritas que são comprometidos com esses estudos. Poucos. Mesmo a casa espírita, poucos dirigentes têm consciência que a casa é de Jesus. É uma disputa de egos. O dirigente vai para a sala de estudo sem ter consciência que ele
está se colocando na condição de um trabalhador da terceira revelação, não se prepara. Ou pior, não sei se pior, porque também acaba não entendendo, vai para dentro da sala de estudo com um monte de conteúdo, um monte de slide, parece que está defendendo seu TCC. E todo mundo fica olhando com aquela cara de paisagem sem entender nada. Se eu não entendo nada, se o meu dirigente, que é cego, que conduz cego, cai todo mundo no fosso, se eu não entendo nada, e se o dirigente não se prepara, como é que vai ver entendimento das lições divinas? Não tem. Logo, não tem mudança. Eu continuo a mesma pessoa. Quando a vida tiver um temporal, eu não tenho absolutamente nenhuma estrutura para lidar com o temporal. Não tenho. Por que será que eu não tenho? Casa construída na areia. Casa construída na areia. Então eu posso estar 30 anos numa casa espírita sem conhecer o espiritismo seriamente, sem ter feito uma mudança moral. Entendeu? Então, o que o professor Allan Kardec aqui? Examinai a casa espírita, examinai o estudo que tu está, o grupo de estudo. É um grupo que não está te levando a lugar nenhum, que não tem um aprofundamento, que você vê um dirigente que não está comprometido, você vai perder tempo. Só para colar grau, para dizer que terminou a apostila tal, estudo tal. Entendeu, gente? Então, o Kardec é que orienta realmente a divisão dos grupos. Mas examinai. Olha, examinai antes o que é mais lógico. O que melhor corresponde às vossas aspirações. Tu quer o quê? Qual é o teu propósito? Quando a gente diz assim, o EOS, gente, é para quem aguenta. Porque eu gosto da frase do Raul Teixeira, diz: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E nós do EOS não é para quem quer, é para quem aguenta, porque a gente não fica aqui disfarçando nada, não. Eu nunca fico pensando o que eu vou falar, que é para não mexer com A, não mexer com B, não mexer com o grupo A, o grupo B. Aí é para acabar. A gente está estudando e a gente comenta. Bateu, doeu, te vira, leva que é teu. O problema é teu. Você vai querer que o Kardec se adapte àquilo que tu achas? E quantas vezes a gente faz isso? Entendestes? Então, vá a uma casa espírita e avalia. O propósito é o mesmo, o ensino moral dos espíritos, a reforma moral. Se tu não encontra isso na instituição que tu estás, se tu não te identifica com isso, procura outra. Procura outra. Mas o propósito da doutrina é a reforma moral do homem. Não é fenômenos, é reforma moral. O mais verdadeiro será, evidentemente, aquele que explica melhor, que melhor dá a razão de tudo. Olha como ele fala. Tem centro espírita que se reúne só para fazer sopa, fazer bazar. É impressionante. E a parte moral? Oi? Estudo o livro dos Espíritos? Não, o importante é a caridade. Eu já ouvi isso. E o que proporciona a reforma moral do homem é o estudo. Ok? E ele termina, que é uma coisa bem bacana nessa lição, nesse parágrafo, que ele diz que a felicidade é o objetivo constante a que aspira o homem. Então, se a gente perguntar de qualquer pessoa, até uma criança, o que tu quer? A gente quer ser feliz, né? Até a música diz isso. Mas ele relaciona a felicidade à satisfação moral. E a felicidade com satisfação moral não é a felicidade do mundo, não é a felicidade de ter coisas. Às vezes, é a felicidade de ceder, de calar. Já que nós estamos muito em Ivone, né?
E aí também vou fazer um lance com a Ivone e com o Públio. Jesus disse para Públio: soa para ti agora um momento muito importante na tua vida, que tu pode escolher agora ou daqui a séculos, né? O escolher agora era o caminho que era diferente do que ele estava acostumado. Era um caminho que era contra o ego. O ego diz: faz a tua vontade, é melhor tu vencer. A vida é boa para quem vence, para quem impõe, para quem manda, né? Para que nadar contra a correnteza? Para que nadar contra a correnteza? E Jesus pede, aí eu vou colar do Emmanuel, tá, gente? Que por algum acaso eu estava escrevendo isso hoje. Que ele diz que é para pacificar sempre. E tem horas que aí vê o que tu pode fazer. E ele diz: se alguém te fere, desculpa. Se alguém te calunia, serve. Se alguém te menospreza, entende. Se alguém te irrita, silencia. E ele diz: uma dessas 4 lições talvez tu possas fazer. Eu vou dizer de mim, eu só ainda estou no silencia, tá? Eu ainda estou fazendo força, às vezes eu silencio, né? Mas é isso que é esse melhoramento moral. Não é para nenhum de nós vai se tornar anjo da noite para o dia, mas a gente pode caminhar um pouco mais. Continua Kardec. Como o ensino vem dos espíritos, os diversos grupos, assim como os indivíduos, acham-se sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não estiverem de acordo, a questão será saber qual o que merece mais confiança. Evidentemente, será aquele cuja teoria não pode suscitar nenhuma objeção séria. Em suma, aquele que em todos os pontos dá mais prova de sua superioridade. Se tudo for bom, racional nesse ensino, pouco importa o nome que toma o espírito. E neste sentido, a questão da identidade é absolutamente secundária. Isso é importante, né? Porque o que acontece? O coordenador aqui é o Dr. Bezerra de Menezes. O que a gente aprende no livro dos médios? E agora o professor Allan Kardec reafirma aqui. O nome, ele é secundário. O nome não é importante. O que é importante é o conteúdo. Porque às vezes a gente se empolga com o nome e esquece de avaliar o que está escrito, independente do nome. E ele sempre fala: examinar. Se, sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis, sem qualquer vacilação, concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou que se diverte. Regra geral: jamais o nome é uma garantia. A única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que este é expresso. Os espíritos enganadores são capazes de imitar tudo mesmo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Esse parágrafo, a tia já falou dele, que a gente tem que examinar, mas volta, como ele diz muito, em o que é o espiritismo. Estudo, e estudo sério. Sem estudo, qualquer bobagem que lhe disserem, você vai aceitar. Qualquer coisa que disserem que os espíritos fazem, você vai aceitar. Então, ele está dizendo: não confia, os espíritos são tal quais os homens. Um homem que foi tolo, ele vai ser um espírito tolo. Um homem que foi sábio, ele vai ser um espírito sábio. Cabe a vocês examinar. Então, ele diz, né, regra geral, jamais um nome é uma garantia.
É igual dizer, olha, sabe quem eu sou? Eu sou aramita. Aí o Espírito vai dizer, e daí? Que não está me dizendo nada. É igual dizer, ai, Sócrates, Platão, né? Ai, sabe quem eu fui? Cleópatra, grande coisa. Vai fazer teu trabalho agora. Então, o nome não é importante. O importante, é o pensamento e a maneira por que se é expresso. E como ele diz aqui, quem merece confiança? A verdade deve estar do lado de quem produz a maior soma de bem. De bem. E para nós o bem ainda é difícil, vamos combinar. E pensa assim, nós estamos aqui em outubro de 1860 e o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi em 1857. Nós temos aqui, vamos supor, 3 anos de espiritismo prático, né? Espiritismo ali na prática, depois da publicação. Então, nesse período aqui, tinham vários grupos formados e várias teorias surgindo. Então, o professor Allan Kardec, ele levanta aqui a poeira e diz, olha, raciocina, usa a lógica, pensa, vê se o propósito. Porque se tem uma coisa que espírito não pode, como ele coloca aqui, olha, os espíritos enganadores são capazes de imitar tudo, tudo mesmo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Beleza. Nós estamos em 2023. O professor Allan Kardec deu a vida para deixar essas obras. Deu a vida, a saúde física dele. Porque ele estudava madrugada dentro para deixar todo esse material escrito para a gente. Então, hoje, 2023, a gente não tinha que estar mais garimpando. O garimpo já foi feito, o ouro já foi selecionado. A gente só precisa estudar o ouro que já foi selecionado. Por que eu vou estar batendo a cabeça se já teve quem fez? Já teve quem fez, quem separou, quem fez o toque, quem sabe quais são as pedras preciosas. E aí eu me arvoro a querer criar novas regras, novas leis, utilizando quase sempre espíritos zombeteiros, pseudo-sábios, e aí fica essa confusão que está, essa marmota muitas vezes que é feita. Então, precisamos sim estudar o trabalho do professor Allan Kardec, que já deixou tudo escrito. E é tão importante, né, tia, que a FEB está com um programa começar pelo começo. Antes da FEB já tinha a tia, né? Bora estudar. E é só ser obediente, né? Não é se encantar aqui, ele já diz, não se encanta com o nome, né? Que falsidade qualquer um faz. Não tenho intenção, senhores, de vos dar aqui um curso de espiritismo. E talvez esteja abusando de vossa paciência com todos esses detalhes. Entretanto, não me posso furtar a acrescentar mais algumas palavras. Cenas do próximo capítulo. E assim a gente vai dar uma pausa para ver o que mais de detalhes importantíssimos Kardec vai deixar aqui para todos nessa figura do Centro Espírita Lyonese, né? Então, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus pela misericórdia e bondade em nos permitir esse estudo e aos amigos espirituais que nos inspiram, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. E a turma também. Que assim seja.